Estou gravando este vídeo dia 9 de maio de 2026. Hoje é véspera de Dia das Mães, portanto, o assunto desse vídeo é urgente e tem tudo a ver com o Dia das Mães. Por quê? Trata-se a respeito de uma mãe que atualmente está com 41 anos. Deixa eu só confirmar aqui. Ela está com 41 anos, tem quatro irmãos, não, quatro não, é, tem quatro irmãos. Ela se casou três vezes, mas tem dois filhos, então ela é mãe. Eu não sei a idade dos filhos dela, mas enfim, você já deve ter visto na miniatura, mas não custa nada relembrar, porque tem muita gente que não conhece, muitas pessoas que não conhecem cinema, nunca assistiram um filme, ou então assistiram poucos filmes, mas não tem noção. Estou falando da Scarlett Johansson. Apesar do nome sueco, ela nasceu nos Estados Unidos, porque o nome dela é tipo sueco, norueguês, sei lá, da Escandinávia, mas ela nasceu nos Estados Unidos. E ela é mais conhecida como a Viúva Negra da Marvel, mas ela já participou de uma renca de filmes. Deixa eu ver. Ela nasceu em Nova York, né? Nasceu em Nova York. É, ela estudou nesse Lee Strasberg Theatre and Film Institute, aqui, ó. Foi onde ela aprendeu cursos de interpretação. Então, desde muito criança, ela é atriz. Aqui, deixa eu ver aqui. Filmografia. Cadê? Então, deixa eu só ler pelo menos alguns filmes dela, são muitos filmes. Em 1994, ela tinha 10 anos. Aí ela atuou num filme chamado North. Depois veio Justa Causa. Aqui os títulos são todos em inglês. Acho que é Justa Causa, né? 1995. Sim. Deixa eu ver. Esse filme aqui, de 1996. Eu sinto Lucy. If Lucy Fell, ou Se Lucy Sente, uma coisa assim. Manny Low, 1996, Fall, 97. Que Esquecer de Mim. Ela começou a ficar famosa pelo filme Esquecer de Mim 3. Então, aqui, ó. Esqueceram de Mim 3 é o filme que a tornou famosa, que é um filme de 1997. Ela tinha 13 anos, aproximadamente. Aí depois vieram Encantador de Cavalos, Meu Irmão o Porco, O Homem que... Deixa eu ver. The Man Who Wasn't There. Eu não consigo... Mundo Fantasma, Uma Rapsódia Americana, e vai. Aí ela se tornou... ela atingiu o estrelato. Ela teve vários filmes, inclusive filmes de época. Me lembro inclusive de uma cena de um filme que ele aparece dando à luz. Ela se entrega tanto na cena dela dando à luz nesse filme de época que parecia que ela estava grávida mesmo e estava tendo parto de verdade. Mas ela é mãe, ela, por já ter tido dois filhos, ela sabe exatamente o que uma mãe passa durante o parto. Só que aí o filme no qual ela realmente... Eu tive contato com ela pela primeira vez no cinema quando assisti esse filme, de 2005. A Ilha é um filme de 2005. Aí deixa eu ver qual que é o nome do... Aí o Ewan McGregor já era conhecido por causa da franquia Star Wars. Aí ele acabou estrelando esse filme com a Scarlett Johansson, que até então era praticamente desconhecida. As pessoas a conheciam do filme Esquecer de Mim 3, quando ela ainda era adolescente. Aqui ela já tinha 20 anos. Aqui ela tinha 20 anos de idade. Era bem jovem ainda. Foi quando eu realmente tive o primeiro contato com ela no mundo do cinema, porque eu até então eu não a conhecia. Aí depois vieram muitos outros filmes, cada vez mais assim, projetando cada vez mais o nome dela. Vicky Cristina Barcelona é aquele filme de 2008 em que ela
consegue... Deixa eu ver. Aí, esse filme ela já estava no auge da carreira, de 2008, mas aí veio Homem de Ferro. Deixa eu ver, Homem de Ferro... Deixa eu ver, acho que o Homem de Ferro 2. Eu não lembro se ela já estava no Homem de Ferro 1, acho que não. Mas enfim, apareceu o Homem de Ferro 2. Aí ela explodiu. Aí entrou como Viúva Negra mesmo. E ela explodiu assim, de um jeito. Aí todo mundo queria contratá-la, só que aí o salário dela já estava lá em cima, né? Aí ela, deixa eu ver. Aí vieram vários outros filmes, né? Como Os Vingadores, né? O de 2012, que foi o primeiro filme com todos os Vingadores. E ela acabou sendo inserida, apesar do personagem dela ser pouco conhecido, ela acabou sendo inserida nesse universo como se fosse uma protagonista. E aí depois veio esse Lucy aqui. Deixa eu ver. É esse mesmo. O filme que ela viaja no tempo, controla a realidade. Então esse é um filme... Tem tudo a ver com a teoria do multiverso, da escala de Kardashev. Então... que ela consegue controlar a realidade, viajar no tempo. E então tem muitos filmes. Aí veio, quer ver? Guerra Infinita, de 2018, o Vingadores Ultimato, de 2019, que até hoje eu não assisti esse filme. Praticamente todas as pessoas do planeta Terra assistiram esse filme, mas eu não assisti ainda, então... E parece que pretendem reprisar este ano no cinema com novas cenas, mas eu não tenho a menor vontade de assistir. Aí teve o filme solo da Viúva Negra, que foi totalmente irrelevante, porque a personagem dela morreu. Se você assistiu Vingadores Ultimato, você sabe que a Viúva Negra morreu, mas fizeram esse filme solo só para projetar, para dar um filme solo para personagem, né? Que ela não tinha filme solo, era só coadjuvante nos filmes dos outros. E serviu também para projetar essa atriz aqui que tá no ombro, deixa eu ver, no ombro esquerdo, ó, em cima do ombro esquerdo dela, essa personagem aqui que seria a irmã dela, da Natasha Romanoff, seria essa personagem Yelena Belova, que tá no filme Thunderbolts, que é a protagonista do filme Thunderbolts, que acho que foi o último filme da Marvel que eu assisti. Depois eu não assisti mais nenhum e nem pretendo assistir, porque a Marvel praticamente se entregou à agenda woke de um jeito, né? A DC come muito mais, né? Mas enfim, eu não pretendo assistir mais nenhum filme da Marvel por conta que eles estão empurrando a ideologia. Só que aí veio em o filme de 2025, em que a atriz Scarlett Johansson, ela tentou fazer de tudo para que o povo esquecer a Viúva Negra, né? Porque todo mundo passou a conhecê-la como Viúva Negra. Aí surgiu esse filme do ano passado, chamado Jurassic World Rebirth, que tem a ver com o Parque dos Dinossauros, né? Porque o Parque dos Dinossauros agora tem 7 filmes. Então teve os 3 primeiros da série Jurassic Park. Depois vieram os 3 filmes da série Jurassic World com o Chris Pratt, que eu mencionarei daqui a pouco. E esse 7º filme inaugura uma nova trilogia, creio eu, com a Scarlett Johansson como atriz principal. E por que eu coloquei esse título no vídeo, perguntando se a Scarlett Johansson bebeu na mesma água do Chris Pratt? Por esse motivo aqui, que eu mostrarei agora. Aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo do Linhagem Geek e entendesse por que a militância progressista quer impedir que o Chris Pratt faça parte dos próximos filmes dos Vingadores. God is real.
God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Learn to pray. It's easy, and it's so good for your soul. And finally, nobody is perfect. People are going to tell you you're perfect just the way you are. You're not. You are imperfect. You always will be, but there is a powerful force that designed you that way. And if you're willing to accept that, you will have grace. And grace is a gift. And like the freedom that we enjoy in this country, that grace was paid for with somebody else's blood, do not forget it. Don't take it for granted. God bless you. Please get home safely. Thank you. Peraí. O que acontece aqui? Por que estão querendo cancelar o Chris Pratt? Porque ele é cristão evangélico, você deve ter percebido isso. Ele fez parte lá dos filmes da Marvel, porque era o Senhor das Estrelas lá do Guardiões da Galáxia. Que inclusive os 3 filmes dos Guardiões da Galáxia foram dirigidos pelo James Gunn. O mesmo James Gunn que destruiu, aniquilou o universo da DC Comics. E os próprios dados, os próprios índices de bilheteria dos últimos filmes da DC Comics dão a entender isso. O filme do Superman, a série Pacificador, que foi um lixo, foi um desastre total. E também agora Supergirl, que já estão prevendo um prejuízo de milhões, acho que 200 milhões, já estão prevendo um prejuízo de 200 milhões de reais. Enfim, teve lá Creature Commandos, teve a série do Demolidor, já é Marvel, né? Enfim, tanto a Marvel quanto a DC Comics estão lançando verdadeiros desastres. Então, e o público está percebendo isso. O público, a maioria do público já não aguenta mais tanta lacração, tanta imposição de ideologia. E a própria Scarlett Johansson está percebendo isso. Tanto que ela se manifestou publicamente a respeito dessa imposição ideológica. E como mãe, ela tem todo o direito de se manifestar contra isso. É por isso que eu fiz questão de compartilhar isso aqui nas minhas redes sociais, que é um artigo em espanhol. Diz o seguinte: criticam em redes sociais a Scarlett Johansson ao questionar temas LGBTQIA+, em séries animadas infantis. E o texto da reportagem diz o seguinte: a autoria do texto é de Natasha Eiban Torres. É um casal, acredito que seja um casal de missionários, é um casal cristão, e eles compartilharam o seguinte: uma onda de debate e críticas estourou depois que a reconhecida atriz Scarlett Johansson foi acusada de dizer que os temas LGBT não pertencem aos desenhos animados infantis. O comentário se estendeu rapidamente pelas redes sociais, o que provocou fortes reações tanto de partidários quanto de críticos, ou seja, tanto de pessoas da militância progressista quanto dos conservadores. Algumas pessoas começaram a pedir o boicote, argumentando que a representação e a inclusão nos meios de comunicação infantis são importantes para refletir a diversidade do mundo real. Outros, no entanto, veem o problema de maneira diferente, dizendo que as conversas sobre o que pertence ao entretenimento infantil aos poucos refletem debates culturais mais profundos sobre os valores, a criação dos filhos e a narrativa. À medida que a discussão cresce, destaca como as palavras das figuras públicas podem acender um diálogo generalizado, uma polarização, no caso, quase instantaneamente no mundo digital atual. Independentemente de que lado estejam as pessoas, momentos como esse revelam como o entretenimento, a cultura e os valores sociais estão se entrelaçando cada vez mais. O que começa como um comentário pode se converter rapidamente em uma conversação global sobre a representatividade, a liberdade de expressão e responsabilidade que
transmite a influência, uma coisa. Enfim, por que eu soltei esse assunto com urgência na véspera do Dia das Mães? Em primeiro lugar, porque a Scarlett Johansson é mãe, é mulher. E eu não sei a idade dos filhos dela, pode ser que já sejam adolescentes, né, por conta da idade dela, eu acredito que já são adolescentes, mas de qualquer forma ainda devem ser menores de idade. E ela percebeu que esses filmes, esses desenhos, no caso, esse conteúdo infantil está fazendo um mal terrível para as crianças. São maldições que estão sendo empurradas goela abaixo nas nossas crianças. Inclusive por meios de comunicação de massa, como a Rede Globo. A mesma Rede Globo que atualmente está transformando a Anitta numa cantora de MPB. Se eu não me engano, não lembro se é hoje ou amanhã, enfim. Nesses dias aqui, nesse final de semana, ela se lançará oficialmente como cantora de MPB, após ter, durante quase 20 anos, ter estabelecido uma carreira como cantor de funk, depois como cantor de música pop, dela ter se alavancado internacionalmente como cantora pop, agora virou cantor de MPB. Então, ela, devido a toda as críticas, pelas atitudes dela, por aquilo que ela defende como militante progressista, né? Ela é uma militante progressista extremamente atuante, extremamente engajada, de acordo com aquilo que ela pensa. Então ela impõe, ela chegou se não me engano foi ela que processou, né, que conseguiu na justiça a suspensão da página do Breno Faria no Instagram, que é Café com Teu Pai. E na verdade, Café com Teu Pai, o que é? É um homem aconselhando mulheres que têm pais ausentes, né, que não tiveram a figura paterna, ou que têm pais ausentes, enfim. Mulheres que não receberam a devida orientação de seus pais, e o Breno Faria está atuando como pai dessas mulheres, ensinando mulheres a como lidar com o sexo masculino e como lidar com a vida de uma maneira geral. E a Anitta, se eu não me engano, foi a Anitta que conseguiu na justiça derrubar essa página. Aí, no fim, o Breno Faria está de volta, ele reverteu a decisão, a página dele no Instagram está lá, caso você queira ver. E a mesma Rede Globo que praticamente criou a Anitta e a levou para o mundo, agora, devido a todas as hipocrisias, as incoerências, a tudo aquilo que a Anitta fez de ruim na cultura, de uma maneira geral, agora a Anitta está se reinventando, está se relançando como cantor de MPB. E essa mesma Rede Globo, nos anos 2000, não lembro se foi nos anos 90, nos anos 2000, acho que foi nos anos 90, eu nem lembro mais quando foi, acho que foi nos anos 90, exibiu uma novela chamada Chocolate com Pimenta. Essa novela foi reprisada várias vezes, muitas vezes, e essa novela tem um ator chamado Kaique Brito. Caso você não conheça, caso você nunca tenha ouvido falar dele, aqui tem uma foto dele. Deixa eu só aumentar aqui. Caso você nunca tenha ouvido falar do Kaique Brito, é esse ator aqui. Aqui ele estava caracterizado como filho do Nabucodonosor na novela O Rico e Lázaro. Então, recentemente ele sofreu um acidente, esteve entre a vida e a morte. Agora, deixa eu só ver se ele está vivo ainda, para não falar besteira, mas eu acredito que ele está vivo ainda. Deixa eu só conferir aqui, para não dizer que eu estou falando bobagem. Que hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pesquisa na internet, com aquilo que você diz na internet. Tá vivo ainda, graças a Deus. Tá com 37 anos. Ó, essa aqui é uma foto recente dele, mais ou menos recente, na verdade. Agora ele tá com 37 anos, tá vivo ainda, graças a Deus. Ele se recuperou daquele acidente. Enfim. E o Kaique Brito, ele interpretou um personagem chamado inicialmente de Bernadette, nessa novela, né? Chocolate com Pimenta. O que acontece? A personagem da Elizabeth Zavala nessa novela, ela queria ter uma menina e acabou criando o filho dela como se fosse menina. E esse menino cresceu. E na época dessa novela, o Kaique Brito era adolescente. Ele devia ter o quê? Deixa eu só conferir aqui. O Kaique Brito é de 88. Deixa eu ver se tem a... Cadê?
Cadê? 2003. 15 anos. Ele tinha 15 anos nessa novela. Então ele era adolescente. E tava mais do que na cara de que ele era homem. E aí, perto do final da novela, a novela se passa nos anos 1930. Perto do final da novela, as pessoas daquela cidade descobrem finalmente que Bernadette na verdade é um homem. Tanto que muda até o nome para Bernardo. E ele passa a usar roupa de homem, a paquerar as meninas da época e tal. Então, se essa novela foi reprisada várias vezes pela Globo, e se essa novela passasse hoje em dia na Globo, a Globo seria processada por transfobia. Porque hoje em dia você não pode colocar na cabeça das pessoas que menino nasceu menino, menina nasceu menina e pronto, acabou, existe somente dois sexos, XX, XY. Não dá para reverter isso, não dá para mudar isso. Então, e se a Globo hoje em dia reprisar essa novela sem cortar, e essa novela foi reprisada várias vezes, inclusive à tarde, no horário que as crianças estão em casa. Então as crianças viam um menino vestido de mulher como se fosse outra coisa normal. É claro que no final da novela o menino volta a usar roupas de homem, né? A Bernadette vira Bernardo, que ele nasceu Bernardo, mas foi criado como Bernadette. Então se você exibir essa novela hoje no horário nobre, né, como reprise, as pessoas processarão a Globo por transfobia. Porque hoje em dia você não pode mais falar que uma pessoa... hoje em dia estão se ensinando nas escolas que a criança pode sim nascer no corpo errado, que a criança um menino que tem vontade de brincar de boneca, que tem vontade de fazer coisas de menina, na verdade é uma menina presa no corpo de menino, e vice-versa. E o menino que gosta de brincar, uma menina que gosta de brincar de carrinho, na verdade é um menino preso no corpo de uma menina, e por aí vai. Mas assim, aí a Scarlett Johansson ela tá mais do que certa em querer limitar isso, né? É óbvio, é evidente que a Scarlett Johansson é progressista. Ela é assumidamente progressista. Ela fez campanha para Kamala Harris na eleição de 2024, né? Que aí o Donald Trump acabou se reelegendo presidente dos Estados Unidos, só que não deu certo, né? Toda a campanha que a mídia americana, né, que os artistas de Hollywood fizeram para eleger a Kamala Harris, primeiramente reeleger o Joe Biden, só que o Joe Biden estava mal pra caramba e continua mal, se é que ele tá vivo aí, não sei. E aí não fia a Kamala Harris, que era vice do Joe Biden, acabou fazendo campanha para presidente, e todos os Vingadores, no caso, inclusive a própria Scarlett Johansson, fizeram campanha contra o Donald Trump e para Kamala Harris, tipo Vingadores por Kamala, uma coisa assim. E até hoje a Scarlett Johansson continua sendo militante progressista, só que até mesmo ela, como mãe, como ser humano, está percebendo que os limites estão sendo ultrapassados. É por isso que eu coloquei no título desse vídeo a pergunta de se a Scarlett Johansson bebeu da mesma água do Chris Pratt. Que Chris Pratt é evangélico, é cristão praticante, fez parte da franquia Jurássica lá, Jurassic Park, Jurassic World. Ele esteve na segunda trilogia, né, que é a trilogia Jurassic World, agora a terceira trilogia, que começou agora com a Scarlett Johansson. Eu tenho certeza que a Scarlett Johansson conversou com Chris Pratt para pegar informações, para fazer tipo um benchmarking, fazer tipo um intercâmbio, né, uma troca de experiências com Chris Pratt, até por eles já terem trabalhado juntos lá nos Vingadores, porque eles conviveram lá nos filmes dos Vingadores, Guerra Infinita, o outro lá, teve o Guerra Infinita, teve o Ultimato, então eles conviveram nos elencos lá dos Vingadores, né? Então eles conversaram muito, com certeza fizeram amizade e trocaram experiências profissionais. Então tenho certeza que o Chris Pratt não deixou de lado, ele não desperdiçou a oportunidade de evangelizar a Scarlett Johansson. Então a própria Scarlett Johansson percebeu que há alguma coisa muito errada com a indústria do entretenimento, com toda essa ideologia que estão empurrando, que a mídia, de uma maneira geral, está empurrando goela abaixo das pessoas, e o próprio público está reagindo contra isso, boicotando filmes com conteúdo ideologicamente perverso,
totalmente contra o que está aqui na Bíblia, e eu quero usar a Bíblia agora para defender, não só para defender essa postura da Scarlett Johansson, mas também para defender a doutrina genuinamente cristã, que está de acordo com aquilo que realmente o projeto inicial de Deus para a família. Primeiro eu quero ler aqui Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, ao ser humano, homem ou mulher, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então aqui tem a ver com a carne, com as obras da carne, né, com as inclinações da carne. Aqui também Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então ainda existe oportunidade para Scarlett Johansson dela se arrepender das ideologias que tem defendido nos últimos anos. E em meio a tudo isso, quando ela começou a perceber que existe algo muito errado no entretenimento, ela está começando eu creio que o Espírito Santo já está começando a trabalhar no coração dela, e eu creio que está usando o Chris Pratt para isso. Então eu compartilhei, assim que eu soube dessa notícia, eu fiz questão de compartilhar nas redes sociais em espanhol. Tem muita gente dos países de língua espanhola que está interagindo com essa postagem no Threads, que atualmente o Threads é a rede social que mais dá engajamento. Então, se você posta alguma coisa no Instagram e tem pouco engajamento, no Threads aquilo viraliza de um jeito que você tem que se desdobrar para poder responder todas as respostas, né? Todos os comentários das pessoas que reagem ao seu vídeo. A sua postagem, né, seja em forma de imagem, seja em forma de vídeo. Então, eu creio que ainda existe, Deus está dando essa oportunidade para Scarlett Johansson se arrepender de tudo aquilo que ela tem defendido nas últimas décadas, no caso, e perceber que ela precisa, assim como Chris Pratt conheceu a Cristo e está usando a influência dele como ator no meio artístico para ganhar pessoas para Jesus, eu creio que ele está fazendo o mesmo com a Scarlett Johansson, porque com certeza Scarlett Johansson, para poder compor a personagem dela lá no 7º filme da franquia Jurassic, né, Jurassic Park, Jurassic World, ela precisou ter uma aula, digamos assim, com Chris Pratt para ajudá-la a entender aquele universo e poder compor a sua personagem dentro da franquia. E eu quero ler também em João capítulo 4, versículos 13 e 14, que tem a ver com essa, né, que tem a ver? Por que eu falei a respeito de beber água, né? Que é a água da vida, que é Jesus Cristo, e a água da vida da qual Chris Pratt bebeu e que agora ele está oferecendo para Scarlett Johansson beber também. E Jesus disse o seguinte lá na conversa dele com a mulher de Samaria, capítulo 4 de João, versículos 13 e 14. Jesus respondeu, no caso a mulher de Samaria, e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Eu quero encerrar aqui com um texto que eu usei para compartilhar essa manifestação da Scarlett Johansson contra a imposição da ideologia de gênero às nossas crianças, né, adolescentes e jovens, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se você conhece alguém que está sendo está com a mente sequestrada, né, que está escravizado pela ideologia progressista, pela militância progressista, mostra esse vídeo para essa pessoa, para que ela se arrependa dos seus pecados, conheça verdadeiramente Jesus, ou volte para Jesus, caso tenha desviado da fé, porque ainda existe oportunidade para essa pessoa. O Espírito Santo ainda está na terra, Jesus ainda está se manifestando por meio da igreja, mas quando o Espírito Santo levar a igreja deste mundo ao encontro de Jesus durante o arrebatamento, aí a pessoa terá que ficar aqui para enfrentar o anticristo, aí será muito mais difícil. Mas enquanto há oportunidade, enquanto a porta da graça ainda está aberta, aproveite essa oportunidade, busque Jesus, arrependa dos seus pecados, venha para Jesus, porque você só tem a ganhar com isso, e o que o mundo lhe oferece levará você para a morte, para o caos, para a destruição. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe suas vezes com o meu canal, que Deus abençoe, e até depois, se quiser. Tchau!
Tchau.